Bom, dando prosseguimento aqui à nossa programação do seminário, nós vamos agora abordar o tema sustentabilidade nos diferentes elos da cadeia. Então, depois da apresentação inicial da Sônia, uma apresentação mais global, conceitual, analisando a questão da sustentabilidade e as suas consequências de uma forma geral, nós vamos abordar esse tema nos diferentes elos. E gostaríamos, então, de chamar o Klaas Schoenmaker, diretor-geral do Grupo Terra Viva, que vai falar para vocês sobre o tema sustentabilidade, sobre a ótica da produção, do produtor. Então, Klaas, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco para todos aqui sobre esse tema sustentabilidade, que acho que é importante na cadeia, como a gente já viu, né? Já tivemos uma boa introdução. E eu não tenho a intenção de dizer o que é, o que não é, de trazer conceitos, mas talvez através da nossa história, da Terra Viva, poder contar um pouco de como é que a gente olha para esse tema e o que a gente tem feito, com o objetivo de talvez inspirar, de dar ideias e vice-versa, porque eu acredito muito com a gente dividindo o conhecimento, a gente multiplica ele, na verdade, né? Então, acho que essa é um pouco da intenção. E tentar também, através do que a gente vai contar aqui, dar uma ideia de como isso acontece em outras empresas produtoras também. Muito do que eu vou falar aqui é a realidade de diversos outros. Então, essa é a ideia, né? E levar em conta que a Terra Viva, né, tem todas essas imagens aí. A Terra Viva é uma empresa que atua na produção de flores e plantas, mas também no ramo agrícola. Então, tudo que a gente faz, eu vou estar trazendo num contexto mais amplo. A gente, além de flores, plantas, mudas, também atua no agro, com produção de batata, alho, milho, cereais, citros, amarilis, eucaliptos e algumas coisas mais. Então, a gente se diverte bastante nesse elo da produção. Toda iniciativa tem uma origem, e acho que essa é a origem também de muitas outras iniciativas que representam esse setor produtivo. E a Terra Viva começou com esse casal aí, esse belo casal, né, seu Klaas e Dona Rema, lá atrás, que decidiram vir para esse lugar maravilhoso aqui, né, Olambra, para iniciar essa aventura, essa história, que vai completar 62 anos agora em outubro. E para contar um pouco da sustentabilidade na Terra Viva, como eu disse, eu queria contar isso ao longo da história, contextualizar isso um pouco, e para isso rapidamente passar por essa história de 61 anos para contextualizar isso, né? Tudo começou lá em 59, quando o seu Klaas, então, finalmente conseguiu convencer a Dona Rema para vir para cá, com os 11 filhos. O Kees, que está aqui, é o mais velho, ele está nessa foto lá, o mais alto ali no meio. Ele costuma dizer que ele é o mais bonito, mas tem briga lá com os irmãos sempre quando ele vem com essa brincadeira, né? Mas vieram, então, com 11 filhos para cá, e essa é a história de muitas iniciativas que a gente tem presente nos diferentes elos, né? Então, a coisa foi evoluindo, e aí já nesse início entrou a floricultura, porque foram os gladiolos, na época, que foram o motor, que alavancaram, que depois de muitas tentativas trouxeram sucesso e o desenvolvimento. Então, em 69 foi quando adquirido a Fazenda Terra Viva aqui, onde inclusive o Velling hoje também faz parte, está aqui dentro, nessa área onde nós estamos, né? E já nessa transição, em 85, o seu Klaas, já cuidando um pouco dessa continuidade e sempre sob o lema de que juntos somos mais fortes, ele também trabalhou isso com os irmãos, os filhos, aliás, para que eles ficassem unidos, e aí também todos eles decidiram se manter como sócios, acionistas e dar continuidade na empresa. Então, essa
essa intenção de dizer, olha, a empresa, a iniciativa é mais importante do que o interesse pessoal de cada um. E aí começou também todo um trabalho de começar a organizar isso através de uma governança que já começava a ser organizada aí, né? Então, efetivamente, o Case assumiu a liderança em 86, seu Class passou o bastão para ele, e ele liderou a empresa por esse tempo, e já logo depois, tendo que se entender com os irmãos, colocaram no papel a primeira versão da missão e filosofia, que no fundo já era um acordo de dizer, olha, como é que a gente se entende? O que a gente quer fazer? Quais são as regras? Como é que a gente quer fazer isso na prática, além de só plantar e colher e vender produtos, né? Então, teve ali em 89 a origem da missão e filosofia dentro da empresa. Já depois veio o conselho de administração, com conselheiros independentes, então começou-se a avançar na questão da governança. Em 2001 foi fundada a Associação Terra Viva de Responsabilidade Social, já era com tudo aquilo que era feito de uma maneira meio improvisada, baseado no voluntariado, em diversas ações, que acontece de maneira muito forte nas comunidades aqui onde a gente está inserido, né? Mas aí veio a necessidade de estruturar isso e fazer isso de uma maneira mais organizada. Então foi criada essa associação em 2001, que tem uma equipe, que tem um orçamento, que o pessoal de fato tem projetos que a gente dá continuidade desde então. Vou falar depois sobre isso. Em 2008 veio o conceito da janela da sustentabilidade, que eu também vou comentar, dentro dessa busca da gente trazer essa preocupação aí de cuidar da sustentabilidade. O conceito foi trabalhado e divulgado em 2008. Tivemos uma nova transição, França assumiu a liderança em 2010, depois de 24 anos o Case passou o bastão para o França. E o Franz veio com esse modelo de excelência que a gente chama, mas no fundo com mais estrutura na gestão dos processos internos também. Então, como trazer isso de uma maneira mais organizada dentro de casa, e desde então a gente está nessa jornada de trabalhar essa gestão interna dos processos, né? O Franz passou o bastão de novo para um outro diretor-geral, dessa vez de fora, está também na busca da gente profissionalizar mais a gestão, trazer inovações, trazer outros olhares. Trouxe benefícios, mas também trouxe choque de cultura. Em 2019, a gente tomou decisão, enquanto acionistas, de novo passar o bastão para a família, e foi aí que eu assumi como o líder hoje, diretor-geral da Terra Viva, com essa responsabilidade de dar sequência nessa história, nessa bela história que foi criada, né? Então, 2019 em diante, o bastão está comigo, na verdade o navio, né? O barco está aí na minha mão, que foi passado na cerimônia. E 2020 a aventura começou, né? Então aí veio as fortes emoções da pandemia, que eu não preciso falar para ninguém, que todo mundo... O Keis já falou que foi muito bom, mas foi com emoção, né, Keis? Para todos. E assim, nessa história toda, eu falei lá atrás da missão e filosofia, mas eu não consigo falar de sustentabilidade enquanto qualquer um, se não tiver de fato um propósito, alguma coisa que seja mais ampla, uma visão mais holística, como foi dito e tal. Então, esse documento que foi criado há 32 anos, ele foi reescrito 2 vezes, revisado, em 2 momentos dessas mudanças aí das lideranças, mas a essência continua exatamente a mesma, né? E esse é acho que o principal legado que os acionistas aí da segunda geração, primeira e segunda, deixaram, né, para uma empresa. E tudo isso que a gente fala, de novo fazendo o link com a sustentabilidade, ele tem um contexto de longo prazo, eu vejo. A gente pode olhar muitos problemas hoje, mas a gente não vai resolver tudo hoje. Então tem que ter esse contexto, de fato, de longo prazo, de algo que a gente vai fazendo ao longo do tempo, através da consciência e da evolução, né? E a missão, então, destacar isso, quer dizer, a missão, o propósito que a gente vê como Terra Viva é plantar uma vida melhor, né? E o primeiro dos valores que constam aqui, lá desde o início, ele está escrito assim, né, que nós geramos valor nos campos econômico, social, humano e ambiental de maneira sustentável, favorecendo o ser humano, o empreendimento e a sociedade. Então, é isso que está escrito lá, isso é regra, isso é lei, isso a gente não discute, é o que vive, inclusive, dentro da empresa, e é isso que a gente busca fazer todo dia na prática, né?
Avançando um pouco para falar disso, trazendo agora mais para a prática e para dentro da Terra Viva, como é que a gente enxerga isso, né, para poder compartilhar com vocês. Todo mundo fala da sustentabilidade, todo mundo fala não, tem vários conceitos, como foi dito aqui hoje, muita gente fala de diversas maneiras, lá atrás falava muito do tripé da sustentabilidade, e a gente enxerga ele em 4 campos, né? Então, muito forte, a base de tudo é o econômico, então tem que ter uma sustentabilidade econômica, qualquer organização, tem que ter isso de uma maneira estruturada. Se você não tiver resultados econômicos, nada fica em pé e nada tem continuidade. Então isso é fundamental, é a base. A gente vê a parte humana como fundamental também, quer dizer, esse capital humano, os colaboradores dentro da empresa como algo fundamental também, que faz parte dessa sustentabilidade, como que a gente cuida das pessoas, como é que a gente olha para elas. Tem o aspecto ambiental, que é normalmente o mais reforçado, o que se fala mais, mas que é fundamental também, e o lado social, que é o nosso entorno, é toda a sociedade em si que faz parte desse contexto. Então, se a gente olha como sustentabilidade, na nossa forma de olhar, a gente separa o social do humano e olha dessa maneira, então, como sendo a janela da sustentabilidade que eu mencionei antes, que esses 4 campos, com o econômico como sendo a base, né? Ele gera uma demanda que vem da sociedade, a gente usa recursos que vêm do meio ambiente, que vêm do ambiente externo, a gente usa esses recursos de diferentes formas, sejam eles recursos naturais ou recursos industrializados, mas que normalmente têm origem no meio ambiente. E isso tudo vai de novo para a sociedade em forma de produto. A gente entrega produto, entrega flor, entrega planta, a gente entrega batata, a gente entrega laranja, mas também os descartes, os rejeitos, tudo isso também vai para a sociedade. Tudo isso também vai para a sociedade e também é responsabilidade da gente ter essa consciência, né? Então esse é um pouco o olhar e, como eu falei, num contexto mais amplo, o que a gente sempre cultiva dentro da Terra Viva, e acho que é a realidade de todos, é melhorar os produtos, melhorar os processos internos, os processos externos, as pessoas e o entorno. Então, posto isso tem que virar ações, isso tem que virar realidade no eixo do tempo, né? Então, essa é a forma como a gente olha para isso e como a gente tem atuado. Entrando um pouco mais nas janelas aí, para compartilhar um pouco como é que a gente enxerga o que nós temos feito, acho que para dar essa base econômica de qualquer negócio, e aí me colocando, né, no elo da produção, eu falei da governança, eu acho que um primeiro passo de qualquer iniciativa para ter longevidade, a gente vê isso muito como uma realidade em muitas empresas familiares, é ter essa atenção para a governança, para a continuidade dessas iniciativas, para que isso aconteça da melhor maneira possível, de forma que não destrua valor, não destrua essas iniciativas, para que elas tenham continuidade. Acho que isso é importante para a sustentabilidade econômica das coisas, né? E dentro disso vem, então, na governança, ter as estruturas e ter as regras, os acordos, ao longo do tempo, conforme necessário, mas isso ser muito bem trabalhado e não esquecer desses aspectos, né? Além disso, olhando do ponto de vista econômico, o outro que é fundamental são os negócios em si, quer dizer, os produtos, né? E a gente também tem uma das frases que o cliente é a fonte de inspiração dos nossos negócios, quer dizer, uma organização só tem razão de existir se ela estiver atendendo uma necessidade de algum cliente, qualquer necessidade que seja, mas é isso que senão ela não resiste, né? E essa necessidade não é sempre a mesma, a gente tem que estar sempre atento para ter bons negócios, bons produtos que atendam essa necessidade. E gestão, que é um outro aspecto que eu acho que é da porteira para dentro, aí, olhando para esse processo econômico também, para ter os produtos cada vez mais
aceitos e cada vez mais e competitivos e tudo mais, é fazer bem feito aquilo que tem que ser feito, né? Então, gestão da rotina, é ter muito claro o domínio dos processos. A gente estava conversando, acho que é questão de sobrevivência, a gente fazer muito bem feito o que a gente faz, para essa rotina tem que rodar muito bem rodado, para que a gente seja eficiente, para que a gente seja competitivo, para que a gente esteja entregando um bom produto. Mas a gente também tem que melhorar, então também essa gestão da melhoria contínua no ambiente da empresa para ter sempre evolução, melhoria contínua. E a inovação, que também é outro aspecto ainda relevante de estar sempre preocupado, atento, cuidando dessa inovação em diversos aspectos, para que a gente não fique parado e continue surpreendendo, atendendo aquilo que o mundo lá de fora pede. E dentro disso, acho que em forma de produtos, mas nós acabamos de ouvir, eu acho que é consenso, o mundo pede produtos mais sustentáveis, o mundo pede produtos que tenham essa preocupação, empresas que tenham essa consciência, né? Falando de inovação, então, aqui tem alguns exemplos de produtos, mas eu acho que não são só produtos, acho que a gente tem que estar atento a tecnologias, a forma de produzir e assim por diante. Acho que tem inovação em todos os campos que a gente tem que estar atento, e isso é cada vez mais rápido, isso é cada vez mais veloz, a gente tem que estar antenado e reagindo, e isso tem que fazer parte do dia a dia da empresa, né? Aí a outra janela, que é essa ambiental, sendo produtor, né, estando nesse elo da produção, acho que a gente vive de uma maneira interconectada ou interligada, interdependente com o meio ambiente. Então, a gente tem essa, por um lado, até mesmo obrigação, tem muitas exigências legais que têm que ser cumpridas, eu sempre digo isso, quer dizer, do ponto de vista ambiental, a primeira lição de casa que a gente tem é cumprir toda a legislação ambiental que nós temos aqui, que é bastante severa, bastante exigente, e, ok, é fazer isso e aí procurar fazer mais. Então, contextualizando aqui, né, todo produtor rural tem que ter 25% de reserva legal e áreas de preservação. Ok, acho que é uma ótima contribuição que já se faz com o meio ambiente. Mas, além disso, o que mais nós podemos fazer? Como nós podemos melhorar isso, como nós podemos reflorestar áreas que estão degradadas, o que a gente pode fazer para melhorar as nascentes de água, fazer com que elas fluam melhor, práticas de conservação de solo e assim por diante. Quer dizer, de novo, a consciência de que a gente é responsável por manter, preservar isso, né? Então essa é a forma como a gente enxerga e temos atuado. E além disso, então, além da parte mais ampla dessa questão ambiental, vem a questão do uso dos recursos naturais. Então, a gente consome água, sim, precisamos consumir água na produção para produzir. Vamos usar isso da maneira mais racional possível, da maneira mais eficiente possível, reciclando, reutilizando, né? Então, isso vale para água, isso vale para adubo, isso vale para defensivos. Aqui tem uma imagem, né, que muitos conhecem, que é de agricultura de precisão, de fato fazer análise de solo, usar toda essa tecnologia hoje que está disponível para usar única e exclusivamente aquilo que é necessário aplicar, nada além, nada em excesso, né? Muitas vezes é isso que a melhor ação é essa, de ser eficiente e reduzir os desperdícios, né? Acho que isso é uma das principais práticas, a gente produzir o máximo com o menor consumo de recursos naturais. Essa consciência e essa prática para fazer isso sempre. Sim? Legal. Além disso, né, tem outra imagem da questão do controle biológico, quer dizer, além daquilo que é feito, das práticas que são disponíveis, o que tem de novo? Como é que a gente acha outras alternativas? Então também está consciente nisso, buscar alternativas mais ecológicas, mais sustentáveis, aplicar isso e evoluir com essas práticas, né?
E além, para fechar, quer dizer, então a gente usa muitos recursos, mas eu também disse que a gente é responsável por aquilo que a gente gera de resíduos, então também de maneira consciente, como é que a gente reutiliza, como é que a gente recicla, como é que a gente separa e dá o destino adequado para todos esses resíduos, né? Então, é outra prática que muitos fazem, que eu acho que é também importante da gente evoluir, fazer cada vez melhor, e como foi dito, e ligar os elos para que a gente tenha mais eficiência nisso, tenha formas de a gente fazer isso de maneira mais inteligente e um apoiando o outro, né? Passando agora para a parte social, muitos, né, eu falei, é um pouco cultural e a gente fala talvez mais aqui de Olambra, mas a questão do voluntariado, a questão da preocupação social é sempre bastante presente, mas isso cada vez mais hoje nós ouvimos vários relatos aqui da preocupação com a sociedade, com o social, com o entorno, o quanto que isso mexe com a gente, o quanto que isso é... E acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade enquanto empresa para não só olhar para fora e questionar, mas o que nós podemos fazer também para isso, né, para melhorar. Então, aquilo que eu disse na história, existiam sempre iniciativas por parte lá de trás das esposas, dos sócios, vamos tentar ajudar as pessoas. Isso foi evoluindo, isso foi de alguma maneira se estruturando para virar esse setor ou essa associação de responsabilidade social que a gente tem hoje, que tem orçamento, que tem equipe, que tem projetos, recursos que são originados do resultado da empresa. Então, anualmente, a gente decide, olha, né, um percentual do resultado é destinado para um fundo social e o fundo ambiental. E o social, por exemplo, a gente tem como regra manter um saldo para que esses projetos continuem por 3 anos, pelo menos, para que se acontece alguma coisa, esses projetos tenham continuidade e não sejam rompidos de uma hora para outra, né? Então, normalmente, o que a gente tem procurado cada vez mais dentro desses projetos, olhar para a questão da juventude, olhar para a questão das crianças, da infância, dizendo que a gente não pode resolver tudo, nós não podemos fazer tudo, mas quanto mais a gente investir na juventude, acho que a gente está também contribuindo no médio e longo prazo para muitas das soluções de problemas que a gente tem na nossa sociedade, né? Então a gente tem projetos internos, né, que de fato uma oficina do ser hoje, por exemplo, isso com a história da pandemia, a gente pegou todo esse know-how que tem dessa equipe interna nossa para poder ajudar muitos pessoas, né, capacitação educacional em termos de habilidades humanas, habilidade de relacionamento para professoras municipais, para pessoal do conselho tutelar, pessoal que enfrenta essas dificuldades aí nas diferentes organizações que já existem, para a gente ajudar também a apoiar, colocar os ombros debaixo dessas iniciativas e ajudar a dar mais corpo e dar mais consistência para isso. Colônia de Férias é uma iniciativa tradicional, onde a gente proporciona isso para filhos de colaboradores, por exemplo, para eles terem atividades lúdicas, mas também não só de brincadeira, mas de desenvolvimento, de trazer alguma coisa de valores para essa juventude. O Jovem Empreendedor Social é uma iniciativa também conectada com iniciativas que já existem. Aqui em Olambra, por exemplo, a Associação Príncipe Bernardo, a gente apoia isso e entra com disciplinas, com conteúdos para ajudar esses jovens a se desenvolverem. E aqui é um exemplo, mas a gente procura fazer isso nas cidades onde nós estamos atuando, né? E o Elo Social, que também são iniciativas onde a gente se conecta com outras ONGs, outras associações que têm iniciativas já, e a gente procura reforçar esse apoio para criar justamente esse elo de iniciativas e ganhar corpo, ver onde a gente pode somar e aí dar mais força para isso, né? E tem parcerias, quer dizer, também nem tudo a gente faz, como eu disse, a gente apoia, tem projetos aí junto com o Senar, na região de Casa Branca, para desenvolver o jovem agricultor do futuro, então trazer para dentro da empresa, trazer para dentro da realidade, jovens em situação delicada, mas que de repente abre uma perspectiva diferente, um entendimento diferente, e as pessoas se despertam para seguir um trabalho
e ter um futuro mais digno, né? Projeto Jardineiro já é para escolas de nível de idade de 7 a 12 anos, mas é também tirar essas crianças do ambiente escolar e levar para o campo, levar para ver a realidade da gente lá e ajudar nesse despertar dessas crianças para a importância da agricultura, para a importância do cuidado também do meio ambiente. O movimento Abraçar é um movimento que acontece hoje em vários municípios do Brasil, mas que tem como objetivo de levar para dentro da educação infantil da rede municipal um anexo, um adendo ao currículo que já existe, mas para trabalhar os valores humanos fundamentais das pessoas. Então é trazer para essa criança, ajudar na formação do caráter dessas crianças, que muitas vezes vivem numa situação muito complicada, então com o objetivo de melhorar a formação do caráter dessas crianças e com isso esperamos poder contribuir para o futuro da sociedade, né? O Instituto Dança Viva, que é algo vem da história aí com meu pai, dançarino, né? Isso permanece até hoje, a dança está aí, né? A gente apoia esse instituto para ter condições de continuar levando a dança circular para todos os cantos do Brasil. Os Escoteiros de Olambra é outra associação que a gente apoia sempre, e a Aliança pela Infância também é uma organização a nível mundial, mas que a gente apoia por ter pessoas da família que estão ligadas nisso, e também é outra iniciativa que a gente está apoiando. Então, talvez para ilustrar um pouco aqui, tem um videozinho só para mostrar um pouco do que acontece nessas oficinas e nesses projetos. Transformar as pessoas através do conhecimento e aprendizado. Responsabilidade social é a área que permite com que a Terra Viva execute um dos nossos valores, que é cuidamos uns dos outros. Para criar essa convivência mais saudável, mais unificada, mais consciente e mais próxima da natureza. A gente acredita que é também papel da empresa cuidar das questões sociais, uma atenção especial aos jovens, que são o futuro do nosso país. Encantamento, eu me encantei em todos os detalhes do projeto. A gente está mostrando para eles que o que eles têm é uma terra muito fértil, muito potente, capaz de gerar muita vida. Então, trabalhar na responsabilidade social é levar isso adiante, é levar esse coração de que sim, a gente planta uma vida muito melhor. E talvez para complementar, né, é algo que muitas vezes nós estamos no dia a dia da empresa produzindo, isso aqui acontece, a gente não percebe isso no dia a dia, e de vez em quando a gente vê esses vídeos ou consegue presenciar e ver o efeito que isso tem nos nossos colaboradores, na comunidade, em todo mundo em volta, e aí você percebe a importância e o valor que isso tem, né? Então, acho que o que eu quero passar é como a gente tem que ter consciência de que a gente tem que, como organizações, como cadeia também, estar atento a isso e como é que nós podemos nos fortalecer e ajudar todas as iniciativas que já acontecem para melhorar a condição da sociedade como um todo, né? E aí tem o aspecto humano, que é como a gente trabalha, olha muito para dentro de casa, né? Todo o nosso, os 1.200 colaboradores, né? Internos, são 1.200 pessoas, 1.200 capacidades, habilidades, talentos, mas também 1.200 pessoas que querem se tornar cada vez mais, se realizar enquanto ser humano, né? Ter sucesso. Então, essa preocupação de como é que a gente proporciona para todas essas pessoas a possibilidade de se desenvolver, de se autorrealizar no trabalho, né? Muitos de nós estamos a maior parte do tempo dentro da empresa. Então, como é que a gente promove esse ambiente onde as pessoas estejam felizes, estejam se desenvolvendo e estejam, e ao mesmo tempo, lógico, agregando, né? Então, tem essa frase que também está na nossa missão lá, que o desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento das pessoas caminham juntos. Quer dizer, a gente não vai longe se a gente não investir, se a gente não cuidar, se a gente não tratar muito bem
todas essas pessoas, todos esses colaboradores que estão conosco, né? E a gente costuma dizer, eu costumo dizer isso, eu falei da missão que nós temos enquanto Terra Viva, mas quem realiza a missão de fato são eles. Todas essas pessoas que estão lá na estufa, que estão agora lá no sol quente trabalhando, essas pessoas estão realizando a nossa missão. Elas é que estão de fato fazendo, né? Então, essa a importância da gente ter essa consciência de que no fundo, quem faz são eles, e nós temos a responsabilidade de criar todas as condições para que eles façam da melhor maneira possível, né? E ao mesmo tempo que eles se aprendam, se eles se desenvolvam, que eles consigam ser felizes naquilo que eles estão fazendo, ajudando a gente a realizar essa missão. Então, dentro desse aspecto, quer dizer, acho que o que a gente trabalha muito, e isso eu comentei que desde da implantação de um modelo de gestão que tem estrutura, tem processos, tem sistema, então é sim uma gestão estruturada, mas que visa dar autonomia e responsabilidade para as pessoas, para eles serem adultos, de fato, terem responsabilidade, saber o que eles têm que fazer e dar o máximo de si dentro do ambiente de trabalho. Mas também dá autonomia, dá espaço, dá liberdade para eles serem criativos, usar toda a sua criatividade e aí, com isso, proporcionar, então, oportunidades de autorrealização, né? Então, essa é um pouco da forma como a gente olha para isso e como a gente tem tentado desenvolver todo esse capital humano que nós temos dentro da Terra Viva. E tudo isso, na verdade, né, cada vez mais foi comentado isso, a questão da certificação, queira ou não queira, de alguma maneira isso tem que ser reconhecido. Muitas vezes o cliente quer saber, olha, mas toda essa história aí é isso mesmo ou é só uma historinha, né? Então vem, de fato, a certificação que ajuda a atingir isso, a demonstrar, existem inúmeras certificações, mas ele também ajuda a gente, muitas vezes, a seguir nesse processo de gestão, nessa estruturação, da gente se direcionar para aquilo que é, de fato, necessário fazer. Então, a certificação entra nesse processo, a gente tem avançado sistematicamente agora para realmente certificar todos os processos, as localidades, né? E esse GRASP, na verdade, só como exemplo, é um complemento de um Global Gap, que muita gente conhece, mas ele é um adendo que atesta essa responsabilidade na parte social e da forma como a gente lida com as pessoas também. E para concluir, assim, né, eu volto de novo aqui, para dizer que no fundo, dentro da Terra Viva, a sustentabilidade é de fato plantar uma vida melhor, é nosso propósito e a gente procura fazer esse propósito, que ele tem um horizonte longo, mas fazer isso todos os dias de uma maneira sistemática, de uma maneira constante, de uma maneira consciente, sabendo que a gente não faz tudo, não faz o melhor, mas procura estar consciente para ver o que nós podemos fazer melhor, o que nós podemos fazer para contribuir e assim a gente seguir nessa missão de plantar uma vida melhor. Era isso que eu queria compartilhar e com o objetivo, como eu disse no início, de muito mais contar uma história e ver se com isso inspiram outras pessoas, se a gente vai aumentando essa força, mas também com o objetivo de dizer que, olha, muita coisa acontece dentro desse elo da produção, muitos têm iniciativas excelentes, muita coisa já está sendo feita, e acho que a gente pode, dentro de um trabalho desse, né, do elo todo das flores e plantas, se unir cada vez mais e criar cada vez mais consistência nesses elos diferentes para a gente avançar com mais velocidade. Obrigado. Obrigado, Clas. Obrigado pela sua apresentação. Perguntas, por favor, se tiverem, por favor, dirijam-se aqui embaixo. Aproveitar aí a oportunidade de tirar dúvidas aí com o Clas. Adriana precisa ver se temos alguma pergunta virtual, ainda não? Uhum. Clas, eu vou aproveitar, vou eu fazer uma pergunta enquanto o pessoal aí se anima. A gente tem visto várias iniciativas como essas em todos os mercados, né? Na produção, no mercado financeiro. Ontem, por exemplo, anteontem, teve uma iniciativa muito grande da XP,
que é o Expert XP. Muitos de vocês devem ter acompanhado, a Sônia até citou na apresentação dela, e eu consegui acompanhar algumas dessas apresentações, e ficou muito claro para mim que o papel das novas gerações, né? Como que as novas gerações estão consumindo, comprando, lidando, e muitas vezes nós, das gerações mais antigas, temos uma tendência de falar mal dessas novas gerações. Pessoal muito alienado, o pessoal não quer saber nada, mas não é bem assim, né? Na verdade, tem muita gente muito boa, muito competente, simplesmente com maneiras diferentes de enxergar a realidade. E dentro desse aspecto da sustentabilidade, para mim ficou muito impressionado ontem que as novas gerações, elas acham um absurdo você desperdiçar, você perder, desperdício, gastar, e elas não querem mais ter tanto, elas querem ser. Então, todos vocês devem ter filhos, netos, irmãos, tal, que com 20, 22 anos não querem ter carro, não querem tirar a carta de motorista, não estão pensando em comprar uma casa. Então, é uma nova maneira de enxergar a realidade do que as gerações... Então, eu gostaria de ver como vocês da Terra Viva estão enxergando esse novo perfil de consumidor que cada ano passa a ter mais renda e passa a ser um eventual, sim ou não, comprador dos seus produtos. Então, Renato, eu acho que isso é um fato, na verdade a gente percebe isso, né? E essa conectividade toda, todas essas mídias sociais, isso faz com que isso se acelere bastante. Então, como foi dito, no fundo isso não é mais uma tendência, mas é uma exigência que vai se dar, de fato, por essa nova geração, por essa juventude que está vindo aí, que tem isso muito forte hoje presente, né? Então, eu acho que a gente tem que responder, de fato, com ações, como a Sônia comentou, né, como disse antes, a gente tem que, de fato, internalizar e muitas vezes dizer, gente, isso não é um modismo, isso não é um modismo, isso não é, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer barulho, porque, olha, o pessoal está olhando para isso. É algo que vem se estruturando, que acho que veio talvez lá atrás como uma tendência, como um modismo, mas que está ficando cada vez mais enraizado e que nós temos que avançar para isso. E outra coisa que eu entendo é que a gente não tem que estar atento, tem que estar consciente, tem que se mover. Mas não adianta ficar parado, porque, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Eu não sei. É dar passos, é conversar, interagir, entender. Acho que a gente tem que dialogar nesses elos, porque muitas vezes também essa juventude tem uma imagem que não é muito alinhada com a realidade. Então nós temos que exercitar essa conexão, essa conversa, esse diálogo, e nos entendermos, e a gente vai achar soluções, vamos achar o caminho. Né? Se a gente volta o filme lá atrás, alguém um dia imaginou que a gente ia colocar um espaço, lá, uma nave na Lua? Isso não era possível. Como é que nós vamos resolver esse problema? Vai achar a solução, vai achar a solução. A natureza se equilibra, o ser humano é inteligente, tem capacidades infinitas, a gente vai achar os caminhos. Mas a gente precisa ter consciência que nós precisamos avançar. Nós precisamos resolver juntos esses problemas, essas equações complexas que estão aí na nossa pauta, né? É isso. Legal, obrigado. Jorge? Oi, classe. Bom dia. Meu nome é Jorge Possato, sou do Velling. Bem, primeiramente, parabenizar aí pela explanação sobre todo o trabalho que a Terra Viva faz. A minha pergunta ela vai no sentido econômico que você explicou. Muitas vezes projetos sustentáveis demandam investimento, não só em dinheiro, mas em tempo. E muitas empresas deixam de fazer bons projetos porque olham apenas pelo lado do dinheiro e do tempo. Vamos focar num caminho apenas de vender e não se preocupa muito com o que vem por trás. Como que a Terra Viva toma as decisões quando ela vai fazer um projeto, independente de leis, né? Quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, sempre é ruim, né? A gente precisa fazer porque aquilo é bom para a empresa e é bom para as pessoas e é bom para a comunidade. Essas decisões, quando envolve investimento por parte da Terra Viva, como que é a dinâmica, como que a Terra Viva gere essas decisões?
é uma discussão e é um dilema, de fato, Jorge, porque efetivamente muitas dessas ações que a gente fala de mais sustentáveis, se a gente for analisar pura e simplesmente do ponto de vista econômico, o payback é em longo prazo e acaba indo para o fim da fila de uma análise, digamos assim, em termos de viabilidade. Então tem que ter um certo quê, digamos assim, de uma diretriz, de um percentual do investimento destinar para isso. Então a gente olha muitas vezes dessa maneira, mas também com o nível de consciência que existe de dizer, olha, se eu não começar a me preocupar hoje com alguma coisa nessa linha de sustentabilidade, que pode ter um problema de payback ou não uma viabilidade econômica hoje, mas eu tenho que começar hoje, porque senão eu vou estar enroscado daqui a um longo tempo, né? Essa é a consciência interna com relação aos temas, e aí a gente tem dentro dos diferentes órgãos essas discussões, de fato, para dizer, olha, vamos dividir um pouco essa cesta para poder equilibrar isso daí. Uma outra iniciativa que a gente iniciou há um tempo atrás, como uma sugestão, é, de fato, a gente, dentro desses fundos, quando a gente falou do fundo dos projetos sociais, no ambiental, a gente também criou um fundo agora, todo ano. Então, a gente tem um budget, um recurso, e a gente estimula campanhas em todos os líderes, os gerentes, para apresentar projetos de sustentabilidade ambiental. Então, quem tem os melhores projetos, a gente diz, olha, são projetos, às vezes, ainda em escala não tão grande, mas a gente tenta estimular, através desses, essa consciência e, a partir disso, destinar recurso específico para atender esses projetos de sustentabilidade, entendeu? Ok, mais alguma pergunta? Adriana, temos alguma? Não? Então, Clas, muito obrigado, parabéns. Você já recebeu flores alguma vez na sua vida? Sabe que é uma brincadeira, né? Quem trabalha com flores normalmente não recebe flores e plantas, então... Muito legal e muito merecido, parabéns.